Vocês sabem que eu sou um fã de entender como é o processo e a logística de sementes no Brasil. Então, quando a gente diz que existem núcleos de produção de sementes, essa semente tem que ser levada para outro lugar para poder ser semeada e sem perder a qualidade, tecnologia de inoculantes longa-vida era o que vinha limitando isso. Se a gente não tem um inoculante longa-vida, um caminhão não pode andar 3, 4 dias, ou a semente não pode aguardar 20 dias se não chover. E como eu disse a vocês, nessa safra nós pegamos exemplo de uma semente 75 dias guardada num armazém de um produtor sem condições climatizadas, e ela ainda conseguiu manter a viabilidade desses inoculantes. Qual que é o diferencial e por que vocês passaram a pensar nesses inoculantes longa-vidas? Vocês já estavam pensando nessa questão de logística e poder levar essa semente a distâncias cada vez maiores já no processo abre e plante com os inoculantes longa-vida? Eu vou deixar o Dema me ajudar a complementar, mas eu gosto sempre de falar essa frase: o que é bom para a semente é bom para o inoculante. Então, o cuidado com a semente, ele extrapola também para o cuidado com o inoculante. De temperatura, de armazenamento, é importante. Não estou querendo dizer que a temperatura não afeta, pode ficar exposto. Não, não pode. Pode afetar a concentração. Por isso que a gente coloca uma grande quantidade de bactéria em volta daquela semente. Porque a gente estima que um pouquinho vai se perder mesmo. É normal perder um pouquinho. Tanto que o inoculante, um farm, de um dia para o outro, ele perde tudo. Né? Agora, o que o inoculante ele aguenta? Ele aguenta o que a semente aguenta também. Então, se eu expor uma semente a uma temperatura tão alta, eu também vou perder qualidade dela, assim como eu perco do inoculante. Então, a recomendação sempre é manter os dois num ambiente melhor para que eles expressem toda a sua performance. Mas ele aguenta, né? Então, ele foi feito para essa condição. Quando a gente tem um registro do produto, a gente tem que fazer em várias regiões, a gente chama de edafoclimáticas diferentes, porque o Brasil não é um só. Então, não adianta eu ir lá tirar em um ponto, aqui funcionou, mas eu preciso colocar essa tecnologia para todo o Brasil. Como é que eu vou restringir ela? Registros de inoculantes são para o Brasil todo. Então, eu preciso comprovar perante os órgãos de pesquisa, perante os órgãos públicos de registro, como o MAPA, que o produto funciona em diversas regiões que estão expostas a diversas temperaturas. No meu caso, a necessidade chega na medida em que o agricultor ele está muito preocupado em plantar. E quando a gente pergunta para o agricultor se ele quer se envolver no tratamento de semente, professor, acredite em mim, eu recebo mais de 1.000 pessoas no Seed Care Institute por ano. E muitas das pessoas são agricultores, são técnicos, são consultores. E é unânime que o agricultor não quer se envolver. Ele quer, naquele momento que choveu, que está na hora de plantar, ele quer se preocupar com o plantio. Ele não quer se preocupar se a máquina de tratamento está regulada, se aquela receita está uniforme homologada, se ele vai ter que plantar, será que teve separação de caldo. Ele não quer isso daí. Ele quer focar no plantio. E aí entra um pouco da tecnologia que os sementeiros entenderam e aderiram, que é o seguinte: eles começaram a trabalhar também, a ofertar para esse agricultor a semente pronta. Na medida em que, se eu conseguir resolver o problema de também dar para esse agricultor uma semente inoculada, ele aceita, fala assim, isso é a última coisa que faltava. Eu não vou mais mexer nessa semente, não vou mais retratar, não vou mais ter nenhum tipo de processo de retrabalho em cima dessa semente. E aí vem o desafio, ele muda de campo, ele traz esse desafio para dentro da OBS, para dentro do CTS do sementeiro. E aí vai um pouco do que a gente trabalha junto com o pessoal das máquinas, que é você preparar uma máquina com linhas separadas, e a gente gostaria... um dia talvez isso mude, tá certo? Mas hoje por hoje, uma linha do inoculante tem que ser separada do químico. Para ele, exatamente na hora que for aplicado a semente, é naquele momento que começa a ter a mistura do químico junto com a semente. E aí você falou muito bem que eu preciso levar essa semente. Às vezes eu vou ficar 2 dias de caminhão para sair de uma região produtora até onde vai ser plantado realmente essa semente.
E aí eu acho que o Seed Place vem ajudar, onde eu trago essa semente, ela bonitinha dentro do Big Bag, coloco numa câmara fria, e aí eu ganho esse tempo de inoculação para ser o mais próximo do momento do plantio. E aí esse mais próximo do momento do plantio ainda precisa ser um tempo muito bom, porque muitas vezes não vai chover naquele momento que eu quero, entendeu? Eu tenho que esperar essa chuva, eu tenho que esperar a umidade, e a semente já está pré-inoculada e tenho que garantir esses 90 dias. 90 dias é o suficiente? E se eu já passou spoiler, eu vou dar outro spoiler. Não, a gente talvez precisa um pouquinho mais do que os 90, talvez 120. Às vezes eu falo para a Dáfila, não tem como a gente conseguir 180. Para, Demar, você nunca está satisfeito com nada. Mas a gente vai buscar isso porque a gente tem um país que realmente é muito grande e precisa ter esse escalonamento desse plantio, desse tratamento. Então, isso ajuda muito o fato do inoculante, a gente poder conseguir operacionalizar. E aí, de novo, eu volto, um inoculante líquido, ele é muito mais fácil da gente poder aplicar de forma uniforme, junto com os químicos, e aí a gente pode trazer junto os pós-secantes, e aí, professor, um negócio que a gente gosta muito, que é chegar a finalizar isso com a adição de algum agente de fluidez, como, por exemplo, o grafite. Quando eu tenho um produto líquido, eu consigo ser muito mais criterioso e não colocar o excesso de grafite, que às vezes pode até atrapalhar. Mas a dose correta desse pós-secante, desse grafite, aí sim, chegar ao que a gente que o agricultor deseja, que é o abre-plante, dessa semente pronta para ele sair a hora que tem umidade e plantar.